Sabe, geralmente quando a gente pensa na construção de uma máquina potente, existe toda uma expectativa de precisão absoluta, né? Com certeza. É aquela coisa de laboratório, de ambiente totalmente controlado. Exato. Na engenharia clássica, o processo é super reconfortante. Projetam as engrenagens, apertam os parafusos e a máquina simplesmente funciona. É uma equação fechada. Causa e efeito acontecendo ali na nossa frente. E o nosso cérebro adora essa sensação de controle. Adora. Só que aí o alarme toca de manhã, a gente sai de casa e, bom, entra na vida real. E aquele manual calculado milimetricamente não serve para absolutamente nada. Pois é, a realidade passa muito longe de ser um laboratório. É um oceano de caos diário. Um excesso absurdo de informações, prazos impossíveis, crises econômicas, pessoas imprevisíveis, a precisão linear voa pela janela. É a definição mais pura de navegar em águas turbulentas. E o dilema sempre foi esse, né? Como manter a nossa máquina interna funcionando quando tudo lá fora parece desmoronar. Ok, vamos desempacotar isso porque é exatamente essa a missão no nosso mergulho de hoje. Nós estamos entrando nas ideias centrais de um livro fascinante, Os 50 Leis para Ser a Paz no Caos. Do Gustavo Hohendorf. E o que torna essa análise tão instigante é a fusão muito inusitada que a obra faz. Sim, eles cruzam sabedoria antiquíssima, tipo a Bíblia, taoísmo, o caibalion hermético, com a ciência de ponta que a gente tem hoje. Neurociência, psicologia positiva. Exatamente. O objetivo é descobrir como manter a paz no meio da tempestade. E já adianto para quem nos ouve que isso não tem nada a ver com ficar zen ou passivo enquanto o mundo queima. Não mesmo. Tem a ver com uma postura estrategicamente afiada. A sociedade moderna confunde muita paz com apatia, sabe? Sabe aquela coisa de não fazer nada, só aceitar e pronto. Exatamente. Mas o cruzamento dessas fontes mostra que a verdadeira paz é um estado de altíssima performance neurológica e emocional. E para atingir essa alta performance, antes de querer consertar o mundo, a gente precisa entender a nossa própria máquina. A obra foca muito no coração. Afirma que ele quem dita o ritmo da vida. E não é poesia, é biologia pura. Eles citam o Instituto HeartMath. Como isso funciona? O que é fascinante aqui é como a tecnologia moderna, com exames e tudo mais, acaba validando princípios herméticos de milhares de anos atrás. O Caibalion diz que o que está dentro é como o que está fora. Sim, a famosa lei da correspondência. Exato. E o Instituto HeartMath estuda isso com a coerência cardíaca. A medicina achou por muito tempo que o cérebro comandava tudo sozinho. Mas hoje sabemos que o coração tem um sistema nervoso próprio. Sério? Um sistema nervoso no coração? Sim, com cerca de 40 mil neurônios ali. E o mais louco é que o coração envia muito mais sinais para o cérebro do que o contrário. Espera, o coração manda comandos literais para o cérebro? Como assim? Literalmente. E além disso, ele gera o campo eletromagnético mais forte de todo o corpo humano. Quando a pessoa atinge a coerência cardíaca, que é um padrão de onda bem suave nos batimentos, esse sinal vai até o cérebro e desativa a amígdala. Que é o nosso centro de estresse e medo, certo? Isso. E ao mesmo tempo ele ativa o córtex pré-frontal, melhorando a clareza. Então não é esoterismo, é fisiologia pura. Nossa, isso dá um peso científico enorme para aquela frase de que não atraímos o que pensamos, mas o que sentimos. Porque o sentimento altera o batimento. Que altera a onda eletromagnética e muda o funcionamento do cérebro inteiro. Fantástico. E para manter essa engrenagem, o autor propõe a fórmula dos 100%. É uma divisão matemática do nosso foco diário. 25% para o corpo, 35% para a mente e 40% para o espírito. Achei super curioso o espírito ter a maior fatia. É uma divisão muito intencional. A gente vive numa cultura completamente obcecada pela otimização física e mental. Biohacking, cursos de produtividade, dietas de alta performance, isso cobre 60%. E faltam uns 40% de adequação. Sim, e a dimensão espiritual aqui não significa religião, significa ter um propósito, uma conexão maior. Se a gente ignora esses 40%, a matemática não fecha. Nós viramos máquinas super eficientes que não sabem para onde estão indo. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia. Imagina que o ser humano é como um violão. Gostei, vamos lá.
Focar só nos 25% do corpo é como polir a madeira e trocar as tarraxas. Cuidar da mente seria aprender a ler partituras perfeitamente. E a parte do espírito? Exato. Esquecer os 40% do espírito é tentar tocar a música usando só uma ou duas cordas e esperar que o instrumento produza uma sinfonia inteira. Vai soar terrível. Uma excelente imagem. A harmonia depende do todo estar tensionado e afinado. Mas aí a gente chega no ponto de inflexão de toda essa teoria. Que seria o momento em que a sala começa a pegar fogo, né? Pois é. Ter o violão afinadinho, o corpo e a mente perfeitos não impede que a sala pegue fogo do nada. E invariavelmente ela pega. A diversidade não pede licença para entrar. E é aí que o nosso mergulho muda de marcha. Nós passamos da harmonia interna para a colisão com a dor externa. A obra fala muito de aceitar para libertar. Edith Eger, sobrevivente do Holocausto e autora de A Bailarina de Auschwitz. Ela mostra que a dor pode, de alguma forma, ser transformada em dádiva. E conectam isso com o Wu Wei do taoísmo, a arte da não resistência, de fluir com os acontecimentos da vida. Exatamente. E para não deixar isso só no campo filosófico, a argumentação é costurada com a antifragilidade do Nassim Taleb. Ah, essa teoria é sensacional. É brilhante, porque a resiliência na engenharia é sofrer o impacto e voltar ao estado original. Mas a vida não quer isso da gente. A antifragilidade é sofrer o impacto e, por causa dele, se tornar mais forte. O vento apaga a vela, mas alimenta a fogueira. Perfeito. Nós precisamos do caos para evoluir de verdade. Que é onde a coisa fica realmente interessante e eu preciso fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Pode fazer. Porque, sendo muito honesto, esse papo todo de não resistência, de fluir com a vida, aceitar as coisas. Isso não soa como conformismo. Exato. Isso não pode virar uma bela desculpa para a inércia. Se o cenário econômico desaba, ou se a pessoa está num ambiente tóxico, dizer que vai praticar o Wu Wei não é só jogar a toalha e desistir. Isso levanta uma questão importantíssima. A gente precisa entender a mecânica por trás para não cair na armadilha da passividade. Passividade é ser esmagado. É o puro vitimismo. Tá, e a aceitação ativa seria o quê, então? A aceitação que a psicologia moderna e o taoísmo ensinam é uma estratégia de altíssimo nível para conservar a energia. Pensa na carga cognitiva. Lutar mentalmente contra algo que já se materializou, ficar ruminando que aquilo é injusto, é um ralo de energia neurológica. Então a aceitação não é concordar com a tragédia. É apenas parar de brigar com os fatos que já estão na mesa. Exatamente. Se uma tempestade arranca o seu telhado, ficar no quintal gritando com as nuvens exigindo que não chova, é resistência inútil. A arte do Wu Wei é olhar para o telhado no chão, aceitar friamente que ele caiu e economizar a energia da raiva improdutiva. Para então aplicar tudo na reconstrução. Isso. É a figura mitológica da fênix. Ela não tenta apagar o fogo. Ela queima, mas usa as próprias cinzas da destruição como material para nascer de novo. Ser antifrágil é literalmente canibalizar a energia do caos e converter em crescimento. Canibalizar a energia do caos. Nossa, isso é muito forte. Porque tira o ser humano da posição de vítima das circunstâncias e coloca na cadeira de alquimista da própria realidade. Muda completamente o jogo. Mas isso levanta um problema pragmático. Ok, aceitamos que o telhado caiu, abraçamos o fogo, mas e agora? Como usar essa energia para construir algo novo, tijolo por tijolo? Porque ficar em paz nas cinzas não levanta um prédio. Precisamos de movimento. E é por isso que a base dessa construção foca tanto na ciência da ação. A aceitação limpa o terreno, mas é a ação sistemática que ergue os pilares. A biologia da motivação entra aí, né? O famoso loop de dopamina. Exato. A obra conecta a liberação de dopamina com a teoria dos ganhos marginais. Aquela popularizada pelo James Clear, de melhorar apenas 1% ao dia. Isso mesmo, e eles coroam isso com a filosofia brutal do Jocko Willing, aquele ex-comandante que diz que disciplina é liberdade. Como tudo isso se encaixa na nossa neurociência. Se conectarmos isso ao cenário maior, a sacada é quebrar o grande mito de que a motivação vem antes da ação. A gente sempre pensa que precisa ter vontade para começar a estudar ou a treinar. Ah, o clássico, vou esperar a vontade bater. Mas o cérebro funciona ao contrário.
A ação gera a liberação de dopamina, a dopamina cria a recompensa e é essa sensação que gera motivação para repetir a ação no dia seguinte. Então a motivação é o resultado, não o ponto de partida. O segredo é forçar o primeiro passo mesmo sem vontade. Mas onde entra a história do 1%? O nosso cérebro primitivo odeia mudanças drásticas. Se alguém tenta mudar 100% de uma vez, a amígdala interpreta como ameaça e trava tudo. E aí nasce a procrastinação, claro. Isso. Quando adotamos a estratégia de melhorar só 1%, o esforço é tão minúsculo que passa por baixo do radar de defesa do cérebro. Ele não assusta. Faz todo sentido. E executando esse 1% diariamente, a gente ativa o loop de dopamina de forma constante. Pela repetição, a neuroplasticidade entra em cena e constrói novas estradas neurais, mudando fisicamente quem a pessoa é. É quase como se fossem os juros compostos da alma. Uma melhoria de 1% numa segunda-feira é invisível a olho nu. Completamente invisível. Ninguém se sente genial por ler 3 páginas de um livro ou por respirar fundo no trânsito antes de dar uma resposta atravessada. O resultado imediato é 0, mas a matemática dos juros compostos é implacável. Ao longo de semanas, meses e anos, forja uma identidade nova. Exatamente. A pessoa deixa de ser refém dos próprios impulsos. Por isso a disciplina traz liberdade. É a liberdade de não ser escravo das flutuações de humor do dia a dia. Uma síntese perfeita. E quando essas estradas da disciplina estão pavimentadas, a gente ganha tração. Mas precisamos dessa base muito sólida, porque o próximo obstáculo é espinhoso. E como? Uma coisa é estarmos disciplinados e fluindo, calmos no nosso canto. Outra coisa completamente diferente é quando a gente esbarra nos instintos sombrios da natureza humana ou na maldade dos outros. Como lidar com a agressividade externa ou com a nossa própria sombra que o psiquiatra Carl Jung descrevia, né? Sim, e é nesse momento que o mergulho dá um giro radical. Nós somos convidados a ressignificar conceitos que a sociedade condena sumariamente. Por exemplo, a obra defende o uso da raiva como uma energia superpositiva. O que choca muita gente logo de cara. Choca demais. Eles trazem os estudos dos níveis de consciência do Dr. David Hawkins e falam também sobre a necessidade de ser um bom maquiavélico usando a astúcia do Sun Tzu. E tem aquela metáfora fortíssima, né, de fazer do diabo o seu servo. Sim, dominar as trevas para construir o bem. Mas vamos aprofundar isso, porque sinto que estamos pisando num campo minado ético. Juntar as palavras bom e maquiavélico na mesma frase soa quase como um absurdo. É um tremendo choque para quem acha que desenvolvimento pessoal é só pensar positivo e ignorar o que é desconfortável. Como a gente pode justificar o uso de táticas maquiavélicas ou da raiva sem nos tornarmos as próprias pessoas tóxicas que estamos tentando evitar? A chave é a intenção e a compreensão da mecânica emocional. Analisando o mapa da consciência do Dr. Hawkins, que mede a frequência das emoções, a gente vê algo interessante. O senso comum diz que a raiva é um dos piores sentimentos. O pior de todos. Mas clinicamente, nessa escala, a raiva está muito acima da apatia, da culpa ou da vergonha. Por que isso acontece? Porque a culpa e a apatia não possuem energia cinética. Elas paralisam o indivíduo num canto. A raiva, por outro lado, inunda o sistema com cortisol e adrenalina. Ela tira a pessoa da inércia, dá aquele impulso para bater na mesa e dizer, chega. Exato. O grande erro não é sentir raiva. O erro é entregar o volante do carro para a raiva dirigir. Ah, entendi. A raiva é como ter um tanque de combustível de foguete na garagem. Se a gente joga um fósforo lá sem cuidado, a gente explode a própria casa. Uma catástrofe total. Mas se conseguirmos canalizar essa mesma substância volátil para dentro de uma turbina, nós vamos parar na Lua. A energia é a mesma, a engenharia que a gente aplica nela é que muda o resultado. Exatamente isso. E isso se conecta direto com a ideia do bom maquiavélico. A astúcia, o pensamento estratégico, a capacidade de ler friamente os jogos de poder de um ambiente corporativo, nada disso é mal por si só, são apenas ferramentas. Uma faca pode cortar o pão para alimentar uma família ou pode ferir alguém.
Bem isso. O texto resgata até a instrução bíblica de ser prudente como uma serpente e simples como a pomba. É ter a inteligência tática do Sun Tzu para antecipar os golpes do adversário, mas manter a pureza de propósitos. Então, o fazer do diabo um servo é basicamente essa capacidade máxima de transmutação? É aplicar o princípio do jiu-jitsu à vida. A gente não rebate a força bruta do oponente com mais força bruta. Nós redirecionamos a energia agressiva do outro ou da própria adversidade para alavancar nossos resultados. Nós usamos o impulso do soco que ia nos atingir para derrubar quem desferiu. Cara, isso é libertador, porque tira aquele peso de ter que ser ingenuamente bonzinho o tempo todo, que é uma postura que acaba atraindo muita gente mal intencionada. O foco passa a ser puramente efetividade e consciência. E isso pavimenta a nossa transição para o resultado final desse processo todo. Vamos imaginar que o instrumento interno está afinadinho, a resistência virou crescimento, a disciplina do 1% está moldando o cérebro e as sombras estão domadas. Certo. O cenário ideal. A grande pergunta é, como toda essa maestria espiritual e neurológica se materializa na vida prática? Como gera abundância de verdade no mundo real? Coroação de todo esse processo resulta numa reestruturação completa da nossa relação com a prosperidade, com o dinheiro e com as outras pessoas. E o interessante é que o material âncora a abundância não em planilhas financeiras, mas na gratidão. Eles trazem o trabalho do neurocientista Robert Emmons, né? Sim, ele mostra como a gratidão reduz níveis de estresse e altera a química cerebral, preparando a mente para o que eles chamam de abundância plena. E a partir dessa mente preparada, eles atacam a grande ferida social que é o dinheiro. Propõem uma quebra daquelas crenças limitantes históricas, redefinindo o dinheiro não como a raiz de todos os males, mas simplesmente como energia de troca. O que culmina no conceito revolucionário dos ganhos 5G. E para ficar bem claro para quem nos ouve, não estamos falando das redes de internet e de celular. Não. É a ideia de geração de ganhos com generosidade e gestão do grupo. Em outras palavras, é a criação de valor compartilhado, uma colaboração extrema, onde toda a rede prospera. E mais uma vez a ciência confirmando a ética, né? Estudos de ressonância da Universidade de Zurique demonstraram que o simples ato de ser generoso ativa a junção temporoparietal do cérebro. Que, por sua vez, se comunica com o nosso grande centro de recompensa. Existe uma biologia da colaboração embutida na gente. A verdadeira mente milionária da economia 5G não é o avarento acumulando moedas num cofre isolado de tudo. Esse acúmulo pelo acúmulo que a sociedade antiga aplaudia, no fundo não passa de um sintoma de um medo profundo. É a pura mentalidade da escassez. A crença terrorista de que os recursos vão acabar amanhã e precisa esconder tudo hoje. Precisamente. A verdadeira abundância percebe os recursos como a água de um rio. A função de um líder ou de alguém com pá estratégica é se tornar um canal eficiente. E quando a energia flui por esse canal, ele irriga toda a rede. E quando a rede prospera, o canal prospera por consequência. É a generosidade como a estratégia de sobrevivência a longo prazo mais inteligente que existe. E que nos traz de volta a gratidão de forma muito poética. É neurologicamente impossível ser um canal generoso enquanto o cérebro opera no modo escassez e pânico. A gratidão é o gatilho que avisa o sistema nervoso: nós temos o suficiente, estamos seguros. O leão não está na porta da caverna, então podemos parar de construir muros e começar a construir pontes. Uma mudança de paradigma espetacular. E que nos deixa com um mapa de navegação extremamente prático para enfrentar a realidade dos nossos dias. Absolutamente. Para nossa audiência que nos ouviu até aqui, a grande conclusão é que buscar a paz não é virar uma presa fácil. É manter a coerência cardíaca sob pressão. Ter o cérebro esculpido pelos ganhos de 1%, a capacidade implacável da Fênix de inovar no meio das cinzas e a astúcia para construir um legado colaborativo. É viver a tensão entre aceitar o incontrolável e agir com fúria cirúrgica sobre aquilo que está ao nosso alcance. Mas antes de encerrarmos, as fontes deixam um último conceito pairando no ar, um tempero de urgência, o princípio estoico do memento mori.
lembre-se de que você vai morrer. Parece sombrio num primeiro relance, eu sei. Vivo argumento é que a morte é uma bênção paradoxal, porque a nossa finitude injeta valor em cada segundo do nosso tempo. É a consciência do fim que destrói a procrastinação. E a reflexão provocativa que fica é a seguinte: se abraçarmos genuinamente a ideia de que o nosso tempo é esgotável, como isso altera a forma como vamos aplicar o nosso 1% amanhã de manhã? Se o violão dessa existência está nas nossas mãos agora, qual será a sinfonia tocada antes que as cortinas do concerto se fechem, não é? Exatamente. Fica essa reflexão profunda para cada um de nós. Até o nosso próximo mergulho.